Gravando. Olá, meus caros. Aqui é o professor Carlos Neiva, do site Santa Carona, do programa Vox Vida e do podcast Santa Zoeira. Quero começar dizendo para vocês, caríssimos da comunidade Unos aí, que é uma alegria enorme estar aqui conversando com vocês. Fico muito lisonjeado com o convite. Espero que vocês estejam neste fim de semana, neste momento de oração, de formação, né, crescendo em amor a Deus. Espero que vocês estejam aproveitando este tempo para serem melhores e que o coração de vocês esteja aberto a tudo que vai ser dito, né? Uma coisa que nós temos reparado bastante no Vox Fide é que o coração fechado, ele causa um afastamento muito grande de Deus, né? Então, o povo egípcio e o faraó fecham, endurecem o coração, depois os filisteus endurecem o coração, Israel endurece o coração. A gente vai vendo que esse fechado coração, ele atrapalha muito o anúncio que vai ser feito. Então, para que o anúncio seja o que eu vou falar aqui, ou que qualquer outro pregador vai dizer para vocês, cresça bem, esteja com o coração aberto, né? Esteja disposto a ouvir, se analisar, se criticar e está disposto a ser melhor, a criar novos propósitos e a ser iluminado pelo Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês de um tema interessante, que é como saber minha vocação. Esse tema, por que ele é interessante? Né? Em primeiro lugar, porque a vocação é um assunto que sempre está bastante em voga na Santa Igreja, sobretudo no meio jovem. Né? Então as pessoas mais jovens estão muito preocupadas com a vocação. Mas o mais interessante não é o estar preocupado com a vocação, que é algo que é importante, mas estar preocupado se está na vocação correta. Eu percebo que existe, além da preocupação de descobrir uma vocação, o receio de que se descobriu corretamente. E esse receio, ele é muito próprio da juventude, ele é muito próprio do nosso tempo, estamos no tempo das incertezas, e ele é uma excelente ferramenta para o demônio tentar a sua vida. Isso tudo eu vou explicar em mais detalhes hoje para vocês. Para isso, eu vou seguir aqui um escopo, um exercício com vocês, um exercício um tanto filosófico, e eu quero que vocês tentem trilhar esse caminho comigo. Se for possível tomar nota do que eu vou falar, eu sugiro fortemente que tomem nota para levar isso depois para a oração de vocês, né? E vou tentar ser fiel ao que ensina a Santa Igreja. Então, vou trazer citações dos papas, do nosso magistério, né? Citações do Catecismo e da Sagrada Escritura, mas também vou, como a ideia é despertar em vocês oração, vou trazer algumas frases de santos que me ajudam a rezar, e por isso, para mim, foi automático lembrar delas ao preparar essa fala, né? Mas vocês podem encontrar outras frases de santos que estão na mesma sintonia. Mas o mais importante, eu quero que vocês sigam a linha lógica que eu vou estabelecer aqui hoje com vocês. Por quê? Porque nós vamos tentar descobrir o que é vocação, como discernir a vocação, como saber que você discerniu corretamente, e uma vez que você discerniu, o que fazer. Então nós vamos tentar trilhar esse caminho de discernimento vocacional aí, certo? Então, primeiro vamos começar com esse ponto importante. Por que nós devemos falar de vocação? Por que está se falando de vocação aqui? Por que essa preocupação? Por que você diz que isso tira tanta paz dos jovens que vêm no Instagram, vêm nas redes sociais, vêm nas perguntas falar comigo, né? E vem perguntar, não, mas como é que eu sei? Eu não sei se eu estou discernindo correto, eu estou com dúvida, eu estou angustiado, né? Então, por que isso angustia tanto os nossos jovens? Por que é importante falar desse tema? O parágrafo 1877 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada na imagem do Filho único do Pai. Essa vocação assume uma forma pessoal, uma vez que cada um de nós é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas também diz respeito à comunidade humana como um todo. E aqui eu poderia terminar. Eu não tenho mais nada para dizer depois disso aqui. Eu só vou explicar. O catecismo matou a pau aqui. O que nós temos? Gente, a coisa mais importante. A única coisa que você precisa fazer na sua vida, se identificar com Cristo.
seguir um relacionamento de intimidade com Ele, tamanho que o Espírito Santo, nas ordens do Pai, possa formar em você a imagem do Filho. Em muitas pregações que eu vou, eu falo para os jovens, quem merece ser salvo? A gente vê muitos ateus falando que é injusto o cristianismo, porque o índiozinho do Zimbábue não pode ir para o paraíso e tal, não sei o quê, porque não conheceu Deus. Tem muita gente que fala que o homossexual merece ir para o céu e não sei o quê. Outros falam que os cachorrinhos são mais dignos que os humanos de ir para o céu. E a gente vê um monte de católico falando que quem não está na igreja vai arder no inferno e tal, não sei o quê. Que quem não é da tradição vai arder no inferno e tal. A verdade é, quem pode ir para o céu? Quem merece ir para o céu? Nenhum de vocês que está vendo esse vídeo merece ir para o céu. Eu não mereço ir para o céu. Nenhum de nós merece ir para o céu. Nenhum ser humano merece ir para o céu. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e ofendemos a Deus. O único que merece estar na companhia do Pai é o Filho. O único que merece ir para o céu é o Filho. A única vítima de verdade, eu fui vitimizado aqui, eu estou sendo perseguido por aqueles que gostavam de mim, eu estou sendo... A única vítima é nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, quem é que vai para o céu? Todos aqueles que o Espírito Santo trabalhar neles a imagem do Filho. E uma vez agora que eles são o próprio Cristo, já não sou eu que vive, é Cristo quem vive em mim, você pode entrar no céu. Então, a primeira coisa que tem que ficar na sua cabeça é, como eu estou em relacionamento com Jesus Cristo? A tal maneira que eu vou sofrer aquilo que os ortodoxos falam, que eu acho muito bonito, né? A teofanização, né? O transformar-se em Deus, a deidificação, o transformar em Deus. Como eu estou me relacionando com Cristo a ponto de Cristo e eu sermos uma coisa só. Tal como a gente vê ali na literatura carmelita, né? Eu sou, o meu amado é para mim e eu sou para o meu amado, né? Então, o amado e a amada se juntam e se tornam uma só carne. Como eu estou procurando me tornar uma coisa só com Cristo? Essa é a vocação da humanidade. Essa é a vocação dos homens. Essa é a sua vocação. Ser um com Jesus Cristo. Entretanto, como Deus é infinito, existem vários caminhos, várias faces do Deus infinito, a qual você pode se ligar. Então existem vários caminhos para que você se identifique com Cristo. A gente consegue ver isso na própria história da igreja nos santos. Os mais variados santos seguindo os mais variados caminhos de união com Deus e todos eles chegaram em Deus. Qual é o caminho que você vai tomar para chegar até o Deus que te chama? Aí entra a vocação pessoal. Como saber se eu estou nesse caminho correto? Bom, aí eu te digo, a sua vocação ela diz respeito à sua entrada na bem-aventurança divina, à sua humanidade, mas mais importante, ela também diz respeito à comunidade humana como um todo. Isso tudo vai fazer mais sentido mais adiante. Primeiro vamos entender então o que é vocação, para a coisa ficar mais clara. Mas eu, pelo menos, eu aprendi muito isso com os padres da patrística, né, de fazer a teologia negativa com o Dionísio Pseudo-Areopagita. O que quer dizer isso, Carlos? Palavreado difícil é esse? É que quando eu quero dizer o que é algo, eu gosto de começar dizendo o que não é aquilo. Então, se eu quero definir o que é um sorvete, eu preciso começar dizendo que não é um sorvete. Picolé não é sorvete, milkshake não é sorvete. Uma vez que eu faço essas exclusões, fica mais fácil eu entender o que é um sorvete. Então, não vamos debater sobre o sorvete, mas vamos debater sobre a vocação. O que não é vocação? Primeira coisa, vocação não é um desejo pessoal. Eu quero muito isso. Não quer dizer que é vocação. Eu quero muito ter determinado cargo na igreja. Não quer dizer que Deus está te chamando, você só quer. Eu quero muito estar em determinada situação. Não quer dizer que Deus está te chamando, só quer dizer que você quer. Eu quero muito ser padre. Quantos rapazinhos eu vejo aí que querem ser padre a todo custo? Vai para um seminário, não dá certo, aí procura outro, aí não dá certo, aí vai para outra diocese e procura outro e quer ser padre a todo custo. Isso é desejo pessoal, isso não é vocação. Vocação, ela não é uma tarefa que você escolhe num catálogo de opções. Eu quero ser isso aqui. Não, não é isso. Vocação não é escolha sua. Não é um desejo seu.
Porque se a gente for olhar, Santa Teresinha queria ser padre. Isso não confere a ela vocação. Mas vocação também não pode ser entendido como uma predestinação calvinista. Existem católicos que têm uma percepção muito equivocada de vocação. Eles veem a vocação como se fosse algo que Deus predestinou para você, como caminho que indispõe da sua liberdade. Você só vai ser feliz, você só vai conseguir ser santo, só vai dar certo se você seguir por aqui, porque Deus fez você para isso. Então, o fulano nasceu para ser padre, então ele tem que ser padre. E se ele abandonar a vocação dele, ele vai ser amaldiçoado. Não, não é assim que funciona. A vocação ela é um convite à participação no plano de Deus. Mas a resposta final a esse convite depende da liberdade humana. Então nós não podemos dizer que é uma predestinação no sentido calvinista. Por quê? Porque Deus chama e o homem escolhe livremente. E se o homem pode escolher livremente, ele não vai ser punido por ter feito a escolha errada. Né? Deus fala, olha, eu tenho um caminho para você. E você disse que quer seguir ou não. Você é totalmente livre para isso. Isso vai ficar mais claro ainda mais para frente. Dito o que não é vocação, vamos entender o que é vocação. Eu poderia pegar vários trechos bíblicos de vocação lindíssimos que nós temos na Sagrada Escritura. A vocação de Pedro, a vocação de João e Tiago, a vocação de Paulo, que é uma das mais belas que tem, a vocação de Mateus, que é perfeita. Podemos ir para o Antigo Testamento. Eu posso pegar a vocação de Moisés, a vocação de Abraão, a vocação do rei Saul, a vocação de Samuel. Podemos pegar a vocação de Davi, a vocação da Virgem Maria. Temos várias vocações que podemos pegar aqui, mas eu vou pegar uma vocação que é pouco comentada, que é a vocação de Filipe. Filipe, a gente não vê em que momento da Escritura ele começa a seguir o Senhor, mas ele segue o Senhor, se torna um dos apóstolos, mais para frente Deus o ordena sacerdote, ele é um bispo agora, ele é um apóstolo, e ele vai continuar o trabalho dele, e a gente vê lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nos versículos 26 e 27, a seguinte situação. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então nós vemos aqui o encontro de Filipe com o etíope. É uma passagem tão bonita que o etíope lamenta, não tem ninguém que me explique as escrituras, né? Mas o etíope só vai encontrar com Filipe porque Filipe ouve o chamado de Deus e se coloca a caminho. Deus diz e ele vai. Assim é a vocação. Deus chama e você segue. E é por isso que a palavra vocação, ela vem do latim vocare, do verbo vocare, que é o verbo chamar em latim. Daí que vem, por exemplo, a palavra invocação, que é invocação, é chamar algo, né? Chamar algo para dentro, invocare. Então, a vocação, ela é um chamado, é o chamado de Deus que precisa ser ouvido, discernido e respondido com liberdade e com amor. Isso é vocação. Certo? Então, a vocação, ela é um chamado de Deus para que você abrace uma missão, uma forma de apostolado. É uma inclinação natural para assumir uma missão no mundo. E é aqui que a gente vê que vocação não é um negócio que diz respeito a você. Deus não te chama a ficar no alto de uma torre sozinho. A vocação é a maneira pela qual Deus te chama para levá-lo ao povo. Por isso eu peguei esse trecho do Filipe. Deus chama Filipe para encontrar com o etíope. Só que Deus não fala para ele que é para ele topar com o etíope. Só fala que é para ele descer da região de Jerusalém para Gaza, que está deserta, a região desértica. E ele desce. Mas lá ele escuta e vê um eunuco lendo o profeta Isaías. O eunuco está sendo carregado numa carruagem, ele para do lado, vai ouvindo as escrituras e pergunta para o eunuco, você entende isso que você está lendo? Repara, Filipe foi sagaz. Deus fez um chamado e ele entendeu que o chamado necessariamente é para a comunidade. Vocação é para a comunidade.
Nós temos que parar com a ideia de muitos católicos de que vocação é um negócio pessoal. Em que sentido? Porque eu vou me contradizer agora. No sentido de que vocação é um negócio que diz respeito exclusivamente a mim. Não. Vocação é um chamado que Deus está fazendo para você fazer apostolado. Então, se Deus te chama para estar numa comunidade de vida, se Deus te chama para ser pai, se Deus te chama para ser padre, se Deus te chama para ser freira, se Deus te chama para ser eremita, se Deus te chama para ser celibatário, Ele está chamando não porque é um problema seu e dele, mas é porque é um problema de toda a igreja. Ele está te chamando porque toda a igreja precisa do seu sim. E nesse sentido, sim, o catecismo acerta muito em dizer que diz respeito a toda a comunidade eclesial. Quer dizer, então, que a vocação do outro é problema meu e eu posso me intrometer na vocação dos outros? É aqui que eu disse que iria me contradizer. Não vamos cair no exagero. Vocação, ela é uma resposta pessoal ao serviço do outro. Então, enquanto é serviço para o outro, diz respeito aos outros. Eu não vou ter uma vocação para ficar sozinho, a ser uma ilha. Não, a vocação sempre é um serviço de doação para o outro. Mas a escolha da pessoa é pessoal. A gente não deve se intrometer na vocação dos outros. Tentar decidir pelos outros. Senão não é amor. E aí não é vocação. Porque vocação é entrega de amor. Houve uma comunidade de vida que tinha um padre que tinha um problema terrível. Ele achava que seria muito genial da parte dele, muito legal, mas todo rapazinho que ele achava boa pinta, que ia confessar com ele, ele virava pro rapazinho e falava: já pensou em ser padre? Deus talvez está te chamando em ser padre, hein? Eu sinto que você seria um bom padre. São palavras inocentes. E na cabeça dele ele estava promovendo a vocação sacerdotal. Mas o que esse padre, diante de uma alma que estava totalmente despida dele no confessionário, ele estava criando uma confusão de vários rapazes que começavam a achar que tinham vocação sacerdotal porque um padre falou para ele no confessionário. Vários desses rapazes vieram falar comigo, e aí eu consegui sacar quem era o padre, consegui escanear aqui o negócio, né? E aí eu falei: olha, não é. Cara, você tá quase noivando, para. Porque um padre virou que o padre nem te conhece e soltou essa pra cima de você. Não perde a paz, isso não tá certo. E aí um dia eu comentei isso com um rapaz, esse rapaz foi se confessar com esse padre e esse padre devolveu pra ele. Não, porque você acha que... Na verdade, ele já tinha confessado com o padre já tinha dito isso pra ele já tinha ficado em crise, já tinha falado comigo, eu já tinha vacinado ele já voltou no padre, e o padre, não sabendo, porque o padre falava isso pra todos, né? Devolveu pra ele: não, é porque eu sinto que você tem uma vocação, não sei o quê. Aí ele virou e falou: padre, não tenho, só falo isso pra todo mundo, tem que parar com isso. Aí ele deu uma bronca e aí o padre admitiu: realmente eu falo isso pra todo mundo, mas eu tenho que parar um pouco. Então assim, a gente não pode ficar se intrometendo na vocação do outro e dizendo que tal pessoa tem tal vocação. Porque muitas vezes a gente gera crise nas pessoas. Quanto pai e mãe que quer ter um filho padre a todo custo e fica enfiando o menino no seminário? Eu tinha um colega de seminário que ele virava pra mim e falava: Carlos, eu não tô aqui, eu não tô feliz de estar aqui, eu tô aqui por causa da minha mãe. Aí eu virei pra ele e falei: então vai embora. Sua mãe não vai parar de te amar, não. Por causa disso, não. Tem mãe aí que o filho é vagabundo, assassino, bandido, e a mãe ama, você acha que tua mãe vai parar de te amar porque você não foi padre? Vai embora. Ele juntou as coisas dele e foi embora. O conselho surtiu efeito até de uma maneira um pouco drástica, né? Mas então, assim, a vocação ela acontece no íntimo do coração humano. Então, ela diz respeito ao povo, mas ela não é do povo. Ou seja, você, quando está discernindo a sua vocação, saiba que ela diz respeito aos outros, mas você, quando está vendo o fulaninho discernindo a vocação, saiba que ela não diz respeito a você. Por isso que o São João Paulo II vai dizer numa das suas catequeses, né? No íntimo do coração humano, a graça de uma vocação assume a forma de um diálogo. Não é um triálogo, não é um debate, não é uma discussão. Não, é um diálogo. É um diálogo entre Cristo e o indivíduo, no qual é feito um convite pessoal. Cristo chama a pessoa pelo nome e diz: vem e segue. Entendeu? Deu para fazer sentido essa coisa do pessoal, do comunitário? Então a gente não cai em heresia de dizer que a vocação é só para si,
mas também não cai na bisbilhotice de sair palpitando a vocação dos outros. A vocação ela é a doação de si mesmo para o Senhor e para o mundo, no qual a pessoa corresponde à vida que recebeu de graça. Ela é um dom de Deus para ser doado para os outros. Certo? Então, vocação ela é doação, ela é amor. Dito isso, qual vocação seguir? Temos que olhar as opções aqui para depois a gente discutir se está na vocação certa, né? Em primeiro lugar, gente, a vocação mais importante que você tem que seguir é aquela que você recebeu no batismo. Essa é uma vocação objetiva. Que eu vou contar um negócio para vocês a nível teológico aqui. Os sacramentos, que são sinais visíveis que realizam aquilo que simbolizam, têm caráter vocacional. Quando nós recebemos os sacramentos, nós recebemos vocação. Quando eu recebo a Eucaristia, eu recebo como vocação unir-me intimamente a Cristo. Como você tem desempenhado esse chamado? Quando eu confesso meus pecados, eu recebo uma vocação. Vá em paz e não voltes a pecar. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo uma vocação a ser sinal do Espírito Santo no meio do povo. E quando eu sou batizado, eu recebo um chamado. Ser santo. Nesse vínculo de diálogo com Cristo que eu falava agora há pouco no começo. Então eu pergunto para você, o que é mais importante, ser padre ou ser santo? Ser santo. O que é mais importante, ser pai e mãe ou ser santo? Ser santo. O que é mais importante, ser freiro ou ser santo? Ser santo. O que é mais importante, ser missionário? Ser um leigo consagrado ou ser santo? Ser santo. A coisa mais importante é a nossa vida de santidade. Isso vem primeiro. Agora, como eu vou fazer isso? Aí vemos alguns pontos aqui. No ponto 919 do livro Caminhos, São José Maria Escrivá diz o seguinte: querendo-te apóstolo, o Senhor te lembrou para que nunca o esqueças, que és filho de Deus. Primeira coisa que você deve ter em mente, depois da santidade. Você é filho de Deus. A partir do batismo, você se transformou em filho de Deus. Essa é a sua vocação mais nobre, mais bela e mais genuína. A vocação de filho de Deus. Não importa onde, não importa como, você é filho de Deus. Essa é a primeira coisa, a mais importante, é que tem que estar mais diante dos seus olhos. A filiação divina. Você é um filho amado do Pai. Se isso está claro, agora fazer o que o Pai pede vai fazer sentido. O Papa Francisco disse uma vez numa das suas catequeses: quando falamos de vocação, não se trata apenas de escolher essa ou aquela forma de vida, dedicar a vida a um certo ministério ou ser atraído pelo carisma de uma família religiosa, movimento ou comunidade eclesial. Trata-se de realizar o sonho de Deus, a grande visão de fraternidade que Jesus acalentou quando orou ao Pai para que todos sejam um. Ou seja, quando eu estou seguindo uma vocação, eu não estou preocupado só se eu tenho que ser padre, se eu tenho que ser freira, se eu tenho que ser leigo consagrado. Não, não, não. Eu tenho que pensar o seguinte: como eu vou ser um com Cristo? Como a igreja vai ser uma com Cristo, junto do Pai? Como eu vou juntar esse rebanho de Israel? Essa é a grande resposta. Uma vez que nós fizemos esse disclaimer, ficou claro para você agora que a sua vocação é a santidade, que você é filho de Deus e que a vocação ela é essa comunhão com Deus. Agora a gente pode falar dos tipos. E felizmente aqui no Brasil a Igreja Católica deixa bem claro para a gente esse tipo no mês das vocações, que acontece em agosto. No mês de agosto é considerado como mês das vocações por causa de duas datas religiosas importantes, na verdade 3 datas religiosas importantes que a gente tem nesse mês, que é a Assunção da Virgem Maria, que eles veem como uma vocação religiosa, o Dia dos Pais, que eles veem como uma vocação familiar, e o Dia do Padre, que é no dia de São João Maria Vianney, dia 4 de agosto. Então, por causa disso, a igreja virou e falou: peraí, se a gente meditar cada domingo, porque está no meio do tempo comum, né? Cada domingo, uma vocação. E aí surgiu assim o mês vocacional, o mês das vocações, que é agosto, no qual cada domingo a igreja se põe a rezar para uma vocação específica. No primeiro domingo, está perto ali do dia 4, né? As vocações sacerdotais. Então essa é uma possibilidade. Você pode ser chamado a ser padre. No segundo domingo, por causa do Dia dos Pais, a vocação familiar. Você pode ser chamado a unir-se em matrimônio com uma pessoa
Se você é homem com a mulher, se você é mulher com o homem, constituírem uma família. Essa é a vocação e é tão digna quanto. No terceiro domingo, tá ali perto do dia 15, um pouquinho depois, a vocação religiosa. Alguns são chamados a se consagrarem a Deus por meio de votos perpétuos para seguir os conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade. Às vezes eu vejo um rapazinho com dúvida, né? Eu quero ser padre e franciscano, mas eu não sei se eu tenho que ser padre ou tenho que ser franciscano. Aí eu pergunto, o que veio antes? A vontade de ser padre ou de ser franciscano? Porque se você diz para mim, a minha vontade que veio primeiro é a de ser padre, então sua vocação é o sacerdócio. O carisma franciscano veio depois. Então, entre no seminário diocesano, seja padre e depois se torne membro da Ordem Terceira de São Francisco para você viver o carisma franciscano. O que veio primeiro? A vontade de ser franciscano e, por meio do franciscanismo, ser padre? Porque o que te chamou para o sacerdócio primeiro foi o carisma franciscano? Aí você vai ter que ser um franciscano que vai se tornar sacerdote dentro da ordem. Então, o que vem primeiro? A vontade de ser padre ou a vontade de estar na ordem? Se você, dentro daquela ordem, o seu superior dissesse, não é pra você ser padre, não é pra você ser irmão leigo, você ficaria de boa? Se você fica de boa, é porque o que mais importa para você é o carisma. Mas se o que mais importa para você é ser padre, então aquele carisma já não é tão importante. Então vai viver sem carisma como padre diocesano. Que a gente já matou trauma aí do monte de menino que não sabe que vocação seguir. No quarto domingo, nós temos a vocação leiga. Sim, os leigos têm vocação. Tem gente que vive e fala, ou é padre ou é casar, não tem outro caminho. Tem outro caminho sim, nem todo leigo foi chamado a ser casado. Do mesmo jeito que nem todo mundo foi chamado a ser padre. A gente tem que parar de falar que quem não presta para padre tem que ser pai de família. Pelo contrário, quem não presta para padre provavelmente não presta para pai de família. Mas não quer dizer que a vocação leiga é de quem não presta para ser padre nem pai de família. O que eu estou querendo dizer para mostrar para vocês é a gente tem que parar de criar caminho bifurcado que é esse ou esse. Não. Só deve se aproximar do matrimônio quem está disposto a seguir aquela vocação. Só deve se aproximar do sacerdócio quem está disposto a seguir aquela vocação. Não é um negócio de não virei padre, então vou casar. Quantas pessoas se aproximam do matrimônio levando essa vocação na brincadeira? Porque não entenderam que é uma vocação legítima. E eu acho que uma boa forma da gente entender o quanto o matrimônio é legítimo é a gente perceber que também é legítimo aquele leigo que escolhe não se casar. E viver a vida dele como profissional, não necessariamente como religioso. Quantos grandes intelectuais dedicaram a vida ao trabalho deles, à arte, à filosofia, à ciência deles, e nunca se casaram? Porque precisavam se dedicar àquilo. E não tem problema. E se pessoas fazem isso pelas artes, pelas ciências, pô, quanto não pelo reino de Deus? Nós temos pessoas que nunca se casaram, dedicaram as coisas de Deus e tá ótimo. Vê aí, por exemplo, um São José Moscati. Nunca casou e também não era consagrado. Ele não estava não casando porque ele tinha um voto de não casar. Não, ele simplesmente estava doando a vida dele e não se casou. Porque ele precisava doar a vida dele. Então, a vocação laical. E quando no calendário permite um quinto domingo, a gente cria ali uma nova categoria, que quando não tem o quinto domingo, a gente emenda no quarto domingo. E como muitos católicos têm a mania de abafar a vocação leiga, ela acaba tomando o lugar da vocação leiga, que é a vocação dos catequistas. Sim, existem pessoas que são chamadas a ensinar a catequese, não só para os jovens, mas para os adultos, na internet, etc. Então essa também é uma vocação que se difere da vocação leiga e não deve usurpar o lugar da vocação leiga, né? Então, vamos entender isso bem. Bom, dito isso, beleza. Agora, qual que eu vou discernir qual que é a minha vocação entre essas, Carlos? Beleza. Primeira coisa, pacotinho básico aqui para você. 5 coisas que você tem que ter para discernir sua vocação. Oração. Se você não reza, desgraçado, você não vai descobrir sua vocação, porque você não está conversando com Deus. Lembra que o Papa Francisco falou que é um diálogo? Você precisa rezar. Rezar, 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 rezar. Vocação a gente define com oração. Mas não só com oração, com vida sacramental. Você tem que estar com a confissão em dia e tem que estar comungando e ir na missa. Senão você não vai descobrir qual é a sua vocação. Terceiro lugar, direção espiritual. Você precisa estar sendo acompanhado por um sacerdote.
E não necessariamente um sacerdote. Direção pode ser feita por um líder de comunidade, por uma religiosa, por um leigo bem instruído, por um catequista bem instruído. A direção espiritual não é sacramento nem sacramental, ela pode ser feita por outra pessoa. E consciência de que você vai fazer a vontade de Deus e não a sua. Porque lembra aquilo que eu falava no começo, que vocação não é desejo pessoal? É a vontade de Deus e não a sua. E por último, serenidade e reflexão. Calma. Respira. Vocação ela não pode ser um negócio que te tira a paz, que te deixa maluco. Mas também não pode ser algo impulsivo. Olha que interessante. Diante da vocação eu tenho que estar sereno. E o que quer dizer sereno? Eu não vou ficar impulsivo de ir sem pensar e também não vou ficar com medo de pensar demais e não querer ir. Eu vou tomar a decisão e a partir do momento que a decisão estiver clara, eu vou segui-la. No ponto 903 de Caminho, São José Maria Escrivá diz: se vês claramente o teu caminho, segue-o. Por que não repeles a covardia que te detém? Então, não pode se deixar tomar pelo medo, mas também nem se tomar pelo ímpeto. Tem que estar sereno, tem que estar em paz. Uma boa pergunta para você fazer, para ver se está discernindo bem, é a seguinte. Aquela que manifesta o desejo de se doar. Você deve estar perguntando: onde e como eu posso me doar mais e melhor? Se essa for a pergunta, provavelmente você vai conseguir achar tranquilamente sua vocação. Às vezes eu vejo um ou outro que vira e fala assim: eu decidi entregar minha vida para Deus, vou entrar como comunidade, eu estava cursando a faculdade, estava no 4º período, decidi largar a faculdade e vou seguir Deus. Aí eu te pergunto, você não serviria a Deus mais e melhor se tivesse terminado essa faculdade e ido formado para aquela comunidade? Eu vi uma menina que ela virou para mim e falou assim: eu tô cursando pedagogia, mas eu quero terminar e virar freira. Falei: qual freira? Tô pensando em alguma comunidade de vida ativa e tudo. Eu falei: você já parou para pensar que se você termina a pedagogia e entra para o convento, você vai ser muito mais útil no convento como pedagoga? Você vai ser uma base para suas irmãs dentro do convento? Então não fica com essa ideia de que entrega é largar tudo e servir Deus. Não. A entrega é onde e como eu vou poder amar mais e melhor. Feito isso, o Papa Francisco nos diz, né? A descoberta da nossa vocação acontece como resultado de uma jornada de discernimento. Essa jornada nunca é solitária, mas se desenvolve dentro de uma comunidade cristã como parte dessa comunidade. E é por isso que eu disse que vocação não é uma coisa individual. Feito esse caminho que eu falei, você tomou a sua escolha. Não, minha vocação é tal. Qual é agora a certeza que você vai ter de que está na vocação correta? Então eu vou te passar aqui quais são os frutos da escolha correta. Se você escolheu a vocação correta, você vai perceber as seguintes coisas. Em primeiro lugar, uma paz interior diante da ideia. Você vai estar tranquilo. Segundo lugar, você vai perceber certos frutos espirituais se desenvolvendo em você, como o crescimento da caridade, da paciência, do amor. Depois, você vai ter confirmação por pessoas de fé. Depois que você já escolheu, aí sim, pessoas de fé vão mostrar para você, é isso mesmo. Você vai ter essa confirmação. E depois, você vai ter desejo persistente de seguir essa vocação, mesmo diante de provações. Então, o seu pai e sua mãe vai te proibir de ir. E você vai sentir que precisa ir mesmo assim. Você vai sentir que para você ir, você vai passar por uma situação terrível, mas você quer ir mesmo assim. Então, esses frutos, eles sinalizam pra gente que você tomou a opção correta. Então, aqui já começa a dar uma paz, né? E por falar em paz, aqui a gente pode colocar outros frutos, uma outra lista aqui, né? Que você vai sentir dentro de você de que você tomou a vocação correta. Você vai sentir paz no coração, mesmo diante de situações que dão medo. Você vai estar com medo, mas vai sentir que o medo normal, ele não está tomando conta de você. Ele está te assolando, mas dentro você está confiante. Você vai sentir um crescimento espiritual em você, que parece que esse caminho é um caminho propício a frutificar em você a sua espiritualidade. Então você vai perceber em você um desenvolvimento espiritual. A sua vida vai começar a inspirar e edificar os outros.
E você vai perceber que ama mais a Deus e as pessoas cada vez mais a cada dia. Se foi esse o caminho, fique tranquilo. Você escolheu a vocação correta e está na vocação correta. E aí eu posso citar 2 pontos de caminho aqui. O ponto 918. Vai ao apostolado disposto a dar tudo e não ao procurar algo de terreno. E você vai estar em paz. E posso citar aqui o ponto 909. Agora que te entregastes, pede-lhe uma vida nova, um novo cunho, para dar firmeza à autenticidade da sua missão de homem de Deus. Então, né, esse desejo aberto e de querer pedir a Deus que vá. Que vá. E aqui eu poderia encerrar e dizer para vocês, pronto, é assim que se discerne a vocação, está respondida a pergunta que foi feita nessa palestra, como saber minha vocação. Mas eu quero gastar esses minutos finais para dizer, mas e se eu tiver escolhido a vocação errada? Esse é um medo que assola. Tanto aqueles que não escolheram e têm medo de lá na frente ter escolhido errado, quanto aqueles que já escolheram e estão com medo de ter escolhido a vocação errada. E é este receio que gera a insegurança de todo este tema que a gente está abordando aqui. Porque tem pessoas que vão falar, é que vocação se escolher errado, né, vai dar errado. Não, calma, vamos entender isso aqui. Por quê? É próprio do jovem pensar 1000 cenários futuros para dar medo nele. E aí o tema vocação acaba se tornando um tema perturbador por causa disso. E é próprio da nossa era, que nos sufoca com o receio do futuro e dos cenários possíveis, acoberta esse tema. Por quê? O medo do futuro incerto é conhecido como ansiedade. E diante da ansiedade, que é tão própria da nossa geração, cada vez mais acelerada, a gente se sufoca com isso, né? E se eu tiver escolhido a vocação errada? Se você já escolheu uma vocação, eu tenho para você o ponto 913 de caminho, que é o seguinte: não duvides, a tua vocação é a maior graça que o Senhor te pôde conceder, agradece-lhe. Primeira coisa, vai rezar agradecendo a sua vocação. Isso vai ajudar você a sair desse medo. Agradece a Deus pela vocação que você teve. Mas eu quero dizer um negócio para você. Se você escolheu determinada vocação e não era a sua vocação no começo, e não tem como a gente saber, porque você não leu a mente de Deus, eu te garanto uma coisa. Deus não vai te amaldiçoar por ter escolhido a vocação errada. Ai, Deus queria eu para padre. Primeiro que você não sabe se ele queria mesmo. Mas Deus me queria para padre e eu casei. Deus não vai te amaldiçoar. Vai amaldiçoar sua mulher e seus filhos, porque você não foi padre. Ah, não, Deus me queria para pai de família, mas eu fui lá e entrei no seminário. Deus não vai te amaldiçoar por causa disso. A gente tem que parar com a ideia de que vocação, se não escolhida do jeito certo, como se fosse uma prova, um teste, Deus nos abandona. Não. Por quê? Porque os sacramentos e os sacramentais, eles são objetivos. Os sacramentos sacramentais são a ação da igreja. E os sacramentos conferem vocação. Então, vamos supor que tem um sujeito X que entrou no seminário e ele não tinha vocação para ser padre. Aí ele vai virar padre, apaixona com a secretária e foge e fala, não, porque minha vocação não era ser padre. Mentira. Por quê? Ele foi ordenado validamente por um bispo? Foi, então ele tinha vocação para padre. O sujeito tá com a mulher, aí vai lá e briga com a mulher e fala, não, minha vocação não era ela. Mentira. Vocês foram casados por um ministro ordenado? Então sua vocação era ela. Vai lá, entra na comunidade, faz os votos finais. Não era minha vocação. Os votos finais foram feitos corretamente diante de um ministro da igreja? Então era sua vocação, sim. Como assim? Lembra que eu falei que o batismo, a confissão, o crisma, a Eucaristia conferem vocação? O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem conferem vocação. Se o sujeito não tem vocação para ser padre, a partir do momento que o bispo impôs as mãos, agora ele tem. Porque a igreja tem o poder de ligar as chaves. Se não era a vocação dele lá na mente de Deus, passou a ser a partir do momento que a igreja girou essa chave. A igreja tem esse poder. O sacramento tem esse poder. Então, o sujeito que é ordenado padre, ele tem vocação para padre. A partir do momento que o bispo colocou a mão na cabeça dele, agora ele tem. A partir do momento que a igreja abençoou o sim que você deu para essa mulher, ou o sim que você deu para esse homem no altar, agora você tem vocação para essa pessoa.
Por quê? Porque a igreja reconheceu. Essa chave foi girada lá no céu agora. A partir do momento em que você faz um voto perpétuo e definitivo de pobreza, obediência e castidade na frente da igreja, e o ministro aceita esse voto, agora você tem vocação religiosa ou de lei consagrado e não tem volta. Então, não dê voz ao medo, não dê voz ao demônio, quando o demônio usa desse artifício de que lá no passado tinha que ser assim. Não, filho, se você recebeu o sacramento ou o sacramental, nós estamos falando de uma coisa objetiva. A sua vocação é essa. Não dá voz pro demônio de que você tinha que ter escolhido outra coisa e se fosse outra coisa. Não. A mística do Oxalá, a imaginação louca da casa que Santa Teresa de Ávila fala. Não. Se você recebeu o sacramento sacramental, você tem vocação. Agradece a Deus por essa vocação e persevera nela e não dá voz pro demônio. Você está na vocação correta. Se você recebeu o sacramento ou sacramental, você está na vocação correta. No ponto 926 de Caminho, né, São José Maria Escrivá vai dizer: perguntas-me e te respondo. A tua perfeição consiste em viveres perfeitamente naquele lugar, ofício e grau em que Deus, por meio da autoridade, te colocar. Então, minha vocação é para ter uma vida contemplativa. E aí eu vou lá, entro pro convento, faço os votos. Pronto, a sua vocação agora é essa. Ah, não, mas agora eu tô pensando que talvez não era isso. Fez os votos? Sua vocação é essa. Mas tem um mais. Chega superior e vira e fala: não, mas você vai ser irmã da portaria. Você não vai ser agora totalmente enclausurada. Você vai ter o contato com o mundo e ser a ponte do mundo com o Carmelo. Nossa, mas não era a minha vocação essa. A superiora falou para você fazer isso? Falou. Então é a sua vocação, filho. A autoridade da igreja não erra. Por quê? Porque a igreja é quem está lidando com a sua vocação. A sua vocação é para a igreja. E se a igreja diz tal coisa, é. Se o seu superior falou que você não vai sair em missão, mas vai ficar aqui e estudar, é porque a sua vocação é ficar aqui e estudar. Se o seu superior diz que é para você sair daqui e ir para Chique-Chique na Bahia pregar, é porque a sua vocação é ir para Chique-Chique na Bahia pregar. Cumpre o que a autoridade devidamente constituída pela Santa Igreja mandou e você vai estar na vocação certa. E detalhe, às vezes a vocação nem sempre é esse negócio lindo, que você escuta Deus e vai seguir. Às vezes, o Espírito de Deus simplesmente vem e te carrega, e quando você vê, sua vocação é essa. Na história de Filipe, a gente vê em seguida, depois do batizado do etíope. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, o mesmo Filipe que ouviu o Espírito Santo, também foi carregado pelo Espírito Santo. Então, uma ele ouviu e seguiu. Na outra, o Espírito Santo só arrebatou e levou. Tem pessoas que ouvem o chamado de Deus e seguem. Tem pessoas que na hora que viram já estão no meio do chamado. Ah, eu não sabia se a minha vocação era ser pai. Você tá ouvindo o neném chorando? Sua vocação tá chorando no berço, filho. Tá aí. Você foi carregado por ela. Vai. Ah, eu casei, tenho mulher, mas eu quero seguir a vida intelectual. Devia ter ficado celibatário. Agora vai ajudar essa mulher a acalentar esse bebê. O bebê tá chorando. Suma teologia fica para quem não tem filho. Não, se você não consegue conciliar, porque a sua vida não é seguir a carreira intelectual. Vai cuidar do seu filho. Se conseguir conciliar, é outro 500. Mas entende? Então tem pessoas que às vezes romantizam a vocação. Ah, eu tenho que ouvir um chamado e ouvir. Não, às vezes você foi carregado por Deus. Na hora que você viu, você está no meio da aventura. Igual o bolseiro, na hora que viu, estava cercado de anãos. Mas é isso. O importante é você fazer essa revisão com esses pontos que eu falei. E eu te garanto uma coisa. Você vai estar na vocação correta. Por fim, vamos observar a Virgem Maria. O anjo aparece e faz um chamado. Ela topa escolher o filho. Mas a vocação não era... Ela não tinha ideia do que era aquela vocação. De ver o filho passar por aquilo tudo e sentir aquelas dores no coração. Ter aquela espada de dor trespassando a sua alma. Mas a Virgem Maria estava tomada de posse, de paz, e essa era a vocação dela. E que ela seja um modelo para todos nós.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.